Ok. Boa noite, eu sou Márcia Fernanda, sou diretora do curso sou diretora de cursos e eventos da SOPERJ e dando boas-vindas aqui a todos nessa noite, nessa roda de conversas sobre saúde mental, promovida pelo Departamento Científico de Adolescência e Saúde Mental, e espero que nós possamos conversar muito sobre adolescência e saúde mental, que é tão importante nesse mês de setembro, para a prevenção do suicídio e de comemoração da adolescência, do Dia do Adolescente. Então, vou passar a palavra, então, para a doutora Denise Garcia. Hoje nós temos duas Denises aqui na conversa, né? E acho que vai ser uma noite muito proveitosa para nós conversarmos sobre esses temas tão interessantes, tão importantes para o pediatra. E vou passar, então, para nós termos bastante tempo para conversar, né, Denise? Ela vai apresentar, então, os participantes dessa roda de conversa. Obrigada, Márcia. Gente, desculpa minha voz, que eu estou muito gripada. Mas vamos lá. Então, eu sou Denise, presidente do Departamento de Adolescência da SOPERJ. Peguei esse cargo agora, então estou meio no começo ainda, vocês me perdoem em qualquer falha. Vou apresentar a Denise Fidri, que é pediatra e membro do nosso Departamento de Adolescência e membro do Departamento de Saúde Mental também, né? Dobradinha. E pela saúde mental, a gente tem a doutora Gabriela Krenzel, que é a presidente do Departamento de Saúde Mental da SOPERJ, e o doutor Roberto Santoro, que é psiquiatra infantil, também membro do Departamento de Saúde Mental da SOPERJ. Então, a gente vai fazer uma roda de conversa sobre atualidades da saúde mental nos adolescentes, principalmente nesse pós-Covid, e que veio agravando a situação de uma faixa etária que já é um pouco mais predisposta, né, aos desequilíbrios, onde se iniciam os transtornos. E aí a gente queria conversar um pouco sobre isso. Vai ser um bate-papo, não vai ter uma apresentação formal de slides, tá? Então, vai ser perguntas e respostas. E a gente vai começar, então, as perguntas. Quem é que quer começar a pergunta? Como quiserem. Então, vamos começar sobre as mídias digitais, gente? Então, vocês mesmo estavam perguntando sobre as identidades digitais, os perfis falsos, cancelamentos, exposers e explana perfis. Eu nunca tinha ouvido falar nesses termos. Exposers, explana perfis. Eu até queria que vocês me dessem para a gente aí o que é isso, né? Que figuras são essas dentro das mídias eletrônicas? Porque eu e Denise procuramos um pouquinho, né, Denise? Foi. Só que a gente está meio... Estamos meio... em saber se realmente era aquilo. Então, o que você ouviu, o que você procurou sobre isso, Denise? Conta aqui pra gente. Ó, Denise. Denise Fidri, perdão. O que eu achei é o seguinte, é aquele, vamos dizer assim, acontece um fato negativo. Aí alguém identificou aquele fato, aí faz um print e usa esse print para jogar na rede contra aquela pessoa. Eu achei isso. Então, exatamente. Exatamente isso. E fica expondo e até ameaçando mesmo, né? Com aquilo ali. Então, isso aí vira um cyberbullying, né? O adolescente ele pode fazer isso assim, pegou um amigo, ou falando, e usar aquilo contra ele. Denise, não precisa necessariamente ser alguma coisa printada, né? Na verdade, são espaços, perfis falsos, espaços anônimos, que são usados para perseguir colegas. Então, você pode inventar uma história, colocar uma coisa falsa, absolutamente falsa dentro desse perfil, os outros membros da turma perseguem, então são espaços de cyberbullying, fundamentalmente. Entendi, um cyberbullying.
o exposed é uma coisa mais do Twitter, e você pode, assim, pode ter havido alguma situação ruim, né? Um adolescente, uma coisa muito comum, né? Uma troca de alguém aspas, traído, enfim, acaba um namoro, e aí começa a se publicar uma série de posts sobre abuso, sobre que a relação era tóxica, e expor a pessoa de uma maneira assim, a tentar destruir a imagem, porque a pessoa está se sentindo traída, está se sentindo desconsiderada, então acha que tem esse meio para expor e sem o menor compromisso com a verdade, como disse o Roberto. O maior problema desse tipo de situação é que essas mensagens, né, começam a surgir e começam a ser replicadas, porque as pessoas tweetam e retweetam e copiam o print, e aquilo tem uma dimensão, às vezes, de trazer um prejuízo gigantesco para aquele que está sendo exposto, que pode até ter cometido algum deslize, alguma coisa, até às vezes mais grave, situações mais graves também são expostas, mas muitas vezes isso acontece, perdem o controle, e aí depois a pessoa se justifica, não, mas eu já apaguei o post. Já apagou o post, mas quantas pessoas já printaram, quantas pessoas já retweetaram, quantas pessoas já fizeram, né, disso uma ferramenta para simplesmente destruir a imagem de alguém, né? E os adolescentes levam a sua identidade digital tão a sério quanto a sua identidade analógica, né? Então, isso é gravíssimo. Isso acontece, e acontece de uma forma muito irresponsável. Tá? Vale a gente ressaltar também, né, que nós tivemos muitos avanços na questão da sociedade, colocar limite para situações de preconceito, racismo, violência contra mulheres, né? Mas a gente pode entender que cada uma dessas coisas pode também ser usada de uma maneira perversa. Né? Então, por exemplo, né, podem denunciar um menino, são casos que a gente vê, né? Um adolescente falsamente dizendo que ele tinha um comportamento abusivo com as meninas ou com a namorada. E isso destruir a reputação desse menino definitivamente de uma maneira assim que é irreversível. A gente vê esse tipo de coisa acontecer, você usar certos princípios que são princípios bons, mas que têm que ser usados dentro da justiça e da tolerância, né, para cada erro das pessoas, né, tem que haver uma apuração se a situação aconteceu mesmo, tem que haver uma medida, né, em que a pessoa possa ter um espaço para se retratar, né, tem que haver uma tolerância para que a pessoa se retrate, porque as pessoas cometem erros, têm falhas, né? É preciso que você tenha um espaço de diálogo para transformar aquela situação numa situação positiva, mas essas coisas podem também ser levadas como uma caça às bruxas, né? Como um fenômeno coletivo, um fenômeno de massa, de perseguição e destruição mesmo, de reputações e de caminhos de certos adolescentes, com resultados desastrosos, né, para esses adolescentes. E para quem participa desses processos também. O explana perfil já é um fenômeno do Instagram. Isso é que eu não sabia. Esse eu não consegui achar. O explana perfil, eles abrem um perfil sobre alguém, ou seja, não sou eu abrindo um perfil sobre mim, eu posso abrir um perfil sobre o Roberto e começo a falar coisas que eu sei sobre o Roberto. Coisas que eu considero negativas. Explanar tem esse significado. Mas é importante a gente saber, né, Gabriela, que você pode falar coisas absolutamente falsas. Não tenho nenhum compromisso com a verdade. E qualquer pessoa pode colocar lá, né, as coisas absolutamente falsas e mentirosas. Por exemplo, né, um namoro termina e a pessoa que namorou faz um perfil para falar mal do ex-namorado, da ex-namorada, né, para colocar as coisas mais absurdas. E aí entram pessoas também, protegidas muitas vezes pelo anonimato, para colocar também uma série de coisas assim graves, né?
e muitas vezes mentirosas, não há nenhum compromisso com a realidade. Enfim, então, isso nos remete a pensar o quanto que o bullying é hoje e nós sabemos, né, já avançando um pouquinho, por que a gente está falando da gravidade dessas questões? Nós sabemos que um dos fatores que predispõem, os fatores que aumentam o risco de ansiedade, de depressão, de autolesão, de evasão escolar, de uma série de questões, inclusive de tentativa de suicídio para o adolescente, é o bullying. E o cyberbullying é uma ferramenta hoje poderosíssima. E eu penso que este é o momento, estamos aqui conversando com pediatras, muitos que trabalham com adolescentes, que não podemos perder a oportunidade, quando estivermos com nossos adolescentes em consulta, de falar sobre isso. E como anda a sua participação em redes sociais? Fazer uma pergunta aberta, não acusando e nem colocando a pessoa, então, você tem sido vítima de alguma coisa, mas assim, como anda a sua identidade virtual, né? Você participa de redes sociais? Qual é? O que você pensa sobre isso? Para que eles saibam que tem no pediatra uma figura com quem ele pode conversar. É um acolhimento, né? Eu recentemente eu estou atendendo um paciente que ele já é adulto, né, um adulto jovem. A gente estava tratando, né, do fato de que ele, por ser muito inseguro quando era jovem, ele muitas vezes servia como capanga dos que faziam bullying, por medo dele mesmo ser alvo do bullying. E, de um modo geral, né, se a gente for pensar numa situação de bullying numa turma, você tem, em geral, uma pessoa que faz o bullying, habitualmente, com 2 ou 3 capangas, e a vítima, que é escolhida, porque essa pessoa que faz o bullying percebe algum desnível de poder, né? E a pessoa é diferente, pertence a um outro grupo social, ou tem alguma dificuldade, ou é tímida, né? Então a pessoa percebe que ela pode exercer poder sobre aquela, usa esse poder propositadamente para maltratar outra pessoa. Importante isso, né? E de uma maneira sistemática. Porque você falar uma coisa que a outra pessoa considera ofensiva não é bullying. O bullying precisa ter essa questão intencional. Uma pessoa que quer fazer a outra pessoa sofrer, exercer poder sobre a outra pessoa, fazendo sofrer, e de uma maneira repetida. Exatamente, sistemática em cima da mesma pessoa. Esse termo ele tem que ser muito bem qualificado, porque senão ele perde o sentido e perde o valor, né? Porque toda vez que a gente está falando alguma coisa, a gente pode ser inadvertidamente ofensivo a alguém, né? Até a pessoa do outro lado pode ser paranoide, por exemplo, né? A pessoa tem uma tendência paranoide. Você dá bom dia, a pessoa diz, bom dia por quê? O que você quer dizer com seu bom dia? Né? Isso é um exemplo de uma pessoa paranoide, né? Então, a pessoa pode ficar ofendida por você falar uma coisa ou falar alguma coisa inadvertidamente. Então, isso não é bullying. O bullying tem que haver a questão intencional. E, de um modo geral, é um perpetrador com 2 ou 3 capangas, a vítima e a maioria silenciosa, a maioria que não faz nada, ou que por medo, por intimidação, por falta de coragem, ou por falta de percepção do que está acontecendo, pode ficar ao lado dos perpetradores. Por medo de ser a próxima vítima também. Por medo de ser a próxima vítima, intimidados, ou até convencidos, né? Convencidos. Porque se aparece uma pessoa, né, com uma intenção perversa e acusa alguém de ser, sei lá, abusivo nos relacionamentos com as meninas, ou de ser preconceituoso e tal, a turma toda vai entrar sem saber se é verdade ou não. Vai entrar contra. Você adere automaticamente nessas situações de caça às bruxas, né? Então, como é que a gente faz para a gente mudar essa situação? Primeiro, né, as autoridades, os adultos, os adultos têm que tomar medidas para impedir que o comportamento abusivo continue. Tem que se estimular as vítimas a que elas busquem ajuda. É interessante que, muitas vezes, as vítimas, o perpetrador faz a vítima acreditar que está todo mundo contra ela. Isso não é verdade. Né? De um modo geral, o que acontece é isso, são o perpetrador com os capangas e a maioria que ou não faz nada ou fica um pouco do lado de quem está fazendo bullying. Então, a gente muda isso. Primeiro, que os adultos tomem providência, as autoridades, né, que estão ali, por exemplo, na escola e tal, tomem providências para interromper esse ciclo
e que a turma, a maioria silenciosa, seja conscientizada para se posicionar contra o comportamento abusivo. É despertar a maioria, para que a maioria não compactue ou não fique passiva diante de comportamentos abusivos. E aí eu perguntaria, vocês pediatras, vocês ebiatras, têm falado sobre a identidade digital com seus adolescentes? Vocês têm a oportunidade em consulta? Como é que tem sido feito isso? Como é que é no dia a dia tanta coisa para vocês abordarem? Né? Como é que vocês incluem a questão das identidades digitais e as mídias sociais na consulta do ebiatra? Eu pergunto assim, de uma maneira geral, né? Primeiro a gente fica preocupada com o tempo de uso de tela, né? Que é uma coisa que vem assustando muito, né? E aí depois que eles especificam quanto tempo que eles ficam, geralmente é muito, né? O que é especificado, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, conforme a idade, adolescente seria 2, no máximo 3 horas ao dia, né? E sempre desligar 1, 2 horas antes de dormir, né? Não usar a tela nos horários de refeição, né? Só que isso não é o que está acontecendo na realidade. E aí, dentro disso, eu pergunto o que mais que eles fazem, né? Aonde que eles ficam, né? Alguns dizem que ficam vendo vídeo no TikTok, no YouTube, que a maioria diz que joga, que fica nos jogos, né? Ou que fica se comunicando com os amigos nesses aplicativos de mensagem. Mas, assim, identidade digital, propriamente dita, eu nunca perguntei. Quando um garoto falou para mim, há umas 2 semanas, que ele ficava gravando vídeos e colocando no YouTube. Aí eu falei com ele, olha, você toma cuidado, dependendo do que você colocar, né, você pode ter alguma repercussão negativa sobre isso. Ah, mas quando eu quiser eu tiro. Aí eu falei assim, você que se engana. Uma vez que você colocou, acabou. Está na rede e não sai nunca mais, tá? Isso vai se perpetuar, né, a vida inteira. Então, você presta atenção no que você está postando, porque você pode ter consequências negativas disso. Presta muita atenção, né? Porque a gente sabe que tem, né, as selfies aí, os nudes, né, que caem na rede aí, que podem gerar pornografia, pedofilia, né? E as próprias pessoas que ficam expondo, as crianças, né, não têm essa noção do perigo que estão correndo, né? Uma vez colocado, está lá e é para sempre, né? E Denise, tem alguma experiência? Sobre a identidade digital, assim, especificamente, eu também não tenho perguntado, não. Eu pergunto muito tempo de uso de tela, como está sendo esse uso de tela, o isolamento social, né? Que eu falo muito isso com eles. Sim. Eu tenho meninos que chegam ao absurdo de não ter... Não fala com amigo quando está perto, mas fala pelo WhatsApp. Entendeu? Ele conhece o menino, o mesmo amigo, não conversa, só pelo WhatsApp. Quer dizer, está totalmente isolado. Então, eu falo sobre isso, falo sobre os perfis falsos, isso eu falo. Cuidado com o que você está falando, porque, em termos assim, de Facebook, as coisas assim, eu falo para não tomar cuidado. Mas, assim, nessa parte de bullying, eu realmente nunca tive a ideia de falar, não. E nunca assim, perguntei como é que vocês estão usando, não. Só quando eles chegam a relatar, aí eu oriento, mas eles geralmente não relatam. mas uma coisa que pode ajudar, uma coisa que pode ajudar é dizer, não replique, não copie, porque muitas vezes lê alguma coisa e ficam tão impactados que isso acontece com os adultos, né? O que são as fake news, não é isso? Então, os adolescentes, eles replicam e muitas vezes, inadvertidamente, acabam sendo capangas, como bem disse o Roberto, de fazer muito mal a alguém. Sem pensar, acha aquilo engraçado e Isso, expôs o outro, faz parte dessa rede de exposição e de isolamento. E falando de outros aspectos, eu não sei, esqueci, Márcia, qual é o tempo do nosso encontro hoje? É só para a gente
É 1 hora que a gente vai estar aqui, não me lembro quanto tempo a gente combinou que vai ser nossa conversa. Acho que pode ser entre 1 hora e 1 hora e meia, né? Ah, perfeito. Só como a gente tem vários pontos, então eu queria aproveitar para falar de um outro aspecto, né, dos malefícios desse exagero de uso de tela. A gente está vendo muitíssimos transtornos de sono terríveis. Muito, a quantidade de adolescentes que eu recebo que dizem, eu fui dormir tarde. Bom, na verdade, tarde é um eufemismo, né? Eu fui dormir às 6 da manhã. Quantidade de adolescentes virando o dia pela noite, mas muitos. E isso que a Denise Fidri estava dizendo, do tempo em que eles ficam nesses celulares e nessas redes sociais, todo o tempo que eles têm livre, eles estão, como eles dizem, mexendo no celular. Mexendo no celular. Preciso também a gente pensar, né, Gabriela, que as próprias restrições da pandemia forçaram praticamente todo mundo a um comportamento abusivo no uso de telas. Sim. Para você cumprir as tarefas que você tinha de escola e socializar, você tinha que usar as telas de uma maneira abusiva. Sim. Então, isso criou agora consequências, para além da tendência geral da nossa cultura, né, do uso abusivo de telas, né, essa questão da pandemia piorou muito a situação. Gostaria aqui de cumprimentar as nossas amigas Adriana Brito, né, que está assistindo, a Adriane Cruz, minha colega do Hospital Jesus. Eu não sei se eu não vi mais alguém aqui, é quem eu estou vendo aqui na lista, né? É muito bom estar com vocês aqui. A Marta Rola, que é do nosso departamento. Não vi. Muito isso. E a Karina estão aí. Mas a situação forçou todos nós ao uso abusivo de telas. A vida já estava forçando a gente antes da pandemia. A pandemia piorou essa situação de uma forma exponencial. Né? E agora, eu acho que o pediatra agora está tendo que fazer esse papel de desconstrução, né? Eu tenho trabalhado muito nisso, nessa palavra, desconstrução dessa situação que está acontecendo, né? Vocês sabem... Sugerir outras coisas, né? Sugerir o brincar ao ar livre, os adolescentes. Não, vocês têm que fazer atividade ao ar livre, sair de casa, encontrar os amigos, né? Porque até essa parte social ficou muito restrita, né? E voltando à escola, eu não acho que isso voltou a ser como era antes da pandemia. Sim. Eles continuam muito isolados, né? Em casa, né? E aí a gente precisa, vocês têm que sair com os amigos, vocês têm que andar de bicicleta, andar de skate, ir à praia, fazer alguma atividade ao ar livre, ter tempo para ficar com a família, né? Ter tempo para fazer outras coisas, ler livros, né? Você tem que criar o hábito de leitura, mas de livro físico, né? Então, assim, essas sugestões que a gente está fazendo para tentar desconstruir essa situação de uso abusivo de tela. Vocês falaram de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão de que o adolescente ele não tem muita noção das consequências dos atos dele, né? E das consequências futuras dos atos. E eles não têm noção, muitas vezes, de que aquilo que eles põem na internet é uma exposição que pode acompanhar eles para o resto da vida, né? Eu uso uma forma humorística, né? A gente usar o humor para o adolescente é uma coisa que funciona muito bem, né? Porque eles registram, às vezes, melhor isso, né? Eu conto, muitas vezes, discutindo esse tema, porque a gente alerta, o adolescente fala, mas isso não vai acontecer, eu não vejo, eles não conseguem enxergar muito bem. Eu conto uma história, que é uma história das 1001 Noites, que era um sujeito que vivia numa cidade lá na Arábia, e ele ia se casar, e fazer um grande casamento, né? Uma cerimônia fantástica, uma festa e tal. No momento lá que eles iam se casar, ele tinha comido um pouco demais, né? E ele, infelizmente, ele sofre ali de um ataque de flatulência sonora, barulhenta, no momento que se faz um silêncio no casamento. E aí ele fica tão envergonhado que ele resolve fugir da cidade. Ele vai embora, ele larga a noiva lá no altar, lá na cerimônia, e vai para uma outra cidade, vai embora, né? Porque ele fala, meu Deus, isso é uma vergonha, nunca mais eu vou me recuperar dessa vergonha e tal. E ele fica 30 anos longe da cidade dele, né? E aí ele resolve voltar, depois de 30 anos, disfarçado, sem dizer que era ele, né? E ele volta disfarçado,
E ele fala, aí ele está conversando lá com uma pessoa no restaurante, né? Aí o pessoal, você é estrangeiro, né? Sou. Mas você conhece aqui? Olha, eu conheço essa cidade, mas eu tive aqui na época tal, há 30 anos atrás, não sei o quê. Aí o cara fala, é no ano que não sei quem soltou o pum no casamento, né? E aí conta a história que o cara vai embora definitivamente da cidade dele. Não volta nunca mais. Mas é isso, né? Eu conto essa história dizendo para eles, né, que aquilo que a gente põe na internet, aquilo fica registrado, né? E as pessoas podem usar isso que está registrado de várias maneiras. São as meninas e os meninos que põem nudes, né? Mandam nudes dos seus relacionamentos, que às vezes se permitem filmando que o namorado, né, filma a menina ter uma relação sexual com o namorado, e depois isso é usado, é colocado nas redes sociais, né? É postado, essas coisas são postadas. Então, é o cuidado, né, que às vezes o adolescente ele não consegue prever que essas coisas podem acontecer. Certo. Gente, mais alguma coisa de saúde mental? Eu só esqueci de falar também de uma coisa muito importante que ajuda em tudo. Doutora Denise, o microfone da senhora ficou mutado, doutora. Pronto, voltou. Então, falando sobre essa desconstrução, eu esqueci de mencionar atividade física, prática de esporte, né, que é tão importante, né, nesse processo de saúde do adolescente, física e mental, né, gente? Né, porque realmente é uma coisa que a gente precisa estimular também sempre, né, no dia a dia do adolescente. Muito bem, querem mais alguma coisa? A gente pode partir. Eu queria fazer 2 comentários. Um, que tem pessoas no chat falando sobre a questão do bullying e de quanto a escola não está preparada para lidar com isso, né? A gente poderia conversar um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que muitas vezes nós, né? Eu sei que a gente não tem braço para tudo, mas o Departamento de Saúde Escolar, nós, saúde mental, vocês adolescentes, nós podemos nos disponibilizar para fazer mais entradas nas escolas, conversar com a comunidade escolar, porque muitas vezes a abordagem, eu concordo com a colega que falou, né, Ivete estava falando, não, Ivete falou sobre a questão da autolesão, que a gente vai falar depois. Moreno. Assim, a abordagem pega o perpetrador do bullying e pega a vítima, aí chama os dois na coordenação para se pedirem desculpas, sabe? Uma coisa completamente inadequada e totalmente ineficaz. Então, a abordagem tem que ser o trabalho da empatia em escolas, em qualquer ambiente social. A questão é ajudar os adolescentes a aprender, porque, como o Roberto fala muito apropriadamente, o adolescente não pensa muito nas consequências de longo prazo, e ele, muitas vezes, por ficar muito autorreferente, ele tem a dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, a gente ajudar a que eles façam esse exercício de o que aconteceria se isso acontecesse contigo, ou que situações vocês já viram acontecendo com alguém, e que se vocês estivessem nesse lugar, estariam se sentindo como se estariam sentindo. Enfim, trabalhar essa questão da circulação dos papéis, isso faz muita diferença. E o papel dos pais. O que eu vejo? Esses adolescentes hoje, extremamente empoderados, e os pais com medo de enfrentar os seus filhos. Então, quando eu muitas vezes pergunto também quanto é o tempo de celular, por exemplo, não, ele desliga o computador tal hora, mas depois ele vai para o celular. E até que horas ele fica no celular? Não sei, eu estou indo dormir. Como assim? O pai está indo dormir e o filho fica ali com o celular quanto tempo quiser, porque os pais têm medo. Eu acho que é medo de dizer, filho, é o seguinte, 2 opções. Ou a gente está combinando aqui, você vai cumprir, ou eu vou ficar com o teu celular na hora que a gente estiver indo dormir. Qual é o problema, gente? Em que isso vai trazer uma grande catástrofe? Não, o lugar de pai e mãe mesmo. Isso. E os pais não estão conseguindo se sentir autorizados. Não digo invadir a privacidade. Chega uma idade que os adolescentes têm que ter senha mesmo. Até uma determinada idade, eu acho que não tem que ter senha, tá? Ou melhor, tem que ter senha
para os amigos não entrarem, que isso é uma outra coisa que muitas vezes eles fazem. Entram e modificam os perfis, um sabe a senha do outro, ou acessa, e faz uma bagunça, se faz passar um pelo outro, mandando mensagens indevidas. Então, os pais têm que ter acesso, a partir de um determinado momento, pode ser negociada essa questão da privacidade, de que o adolescente tem a sua senha, mas interditar o celular não tem problema nenhum, não tem mesmo. E os pais parecem não saber disso. Gente, estão fazendo aqui algumas perguntas, né? Eu vou falar uma coisa genérica que eu acho que é um ponto importante da gente conversar, né? Nós já temos informações, sim, sobre as consequências da pandemia sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, né? Os estudos mostram que a frequência de transtornos mentais aumentou exponencialmente em crianças e adolescentes. Não só os estudos, mas a prática também. Um estudo recente de meta-análise, vendo a prevalência de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes, mostrou que, provavelmente, no mundo inteiro, essa prevalência dobrou, passou de em torno de 10% de casos de ansiedade e 11% de casos de depressão para 20% a 22% de cada uma dessas, não é dos dois, não. Né? Complementando, tem um estudo da USP recente, entre não só adolescentes, tá? Crianças de 5 a 17, até adolescentes de 17, e a gente pode pensar que quando as idades vão ficando, né, mais avançadas, essa prevalência aumenta. Mais de um quarto, 26% de crianças e adolescentes, 7 mil crianças que participaram desse estudo finalizado em abril deste ano, apresentou sintomas clínicos de ansiedade e depressão. Vejam o que é isso. Mais de um quarto. E se a gente pegar de 5 anos em diante, se a gente fizer um corte só de adolescente, isso aumenta muito mais. Vocês viram que tem 2 participantes querendo falar? Antes do Luiz Moreno tinha uma outra pessoa. Aí eu não sei como é que a gente faz. A gente abre o microfone, Diego? Ou vocês escrevem no chat? Como é que a gente faz? Acho que pode abrir, né? Pode, a gente pode abrir. É Laura Ohana. Primeiro a Laura e depois o Moreno, por favor. Agora, complementando, né, antes perdão, Roberto. Os casos de automutilação e tentativas de suicídio, portanto, aumentaram também. Pode falar, Laura. Boa noite, tudo bem? Aqui é a Laura, sou do Departamento de Pediatria Ambulatorial da SOPERJ. Estou gostando muito aqui dessa abordagem de mídia, e eu vejo a mídia como algo que veio para ficar, né? Acho que todo mundo aqui está de acordo. E eu penso que a gente, segundo a minha visão, tinha que ter uma abordagem mais de aceitação de que ela veio, né? De compreensão de que ela veio e que o adolescente perceba isso. Mas a minha dúvida é a seguinte: a coragem de se expor não é para todos, né? E a coragem de se expor é um diferencial. Então, assim, a gente vê que pessoas que têm destaque, né, social, a sua grande maioria, têm coragem de se expor. Quando a gente aborda muito com essa visão do medo, né, do cuidado, isso pode acontecer, talvez a gente possa levar alguns a serem mais precavidos, mas, ao mesmo tempo, levar outros a terem menos coragem de se expor, que uma dose de coragem seria interessante para a vida deles. E aí eu me pergunto, assim, como que a gente poderia ter essa abordagem, assim, de gente, é interessante, porque eu vejo tanto youtuber adolescente que eu falo assim, cara, que coragem que esse garoto tem. Eu, com meus 40 anos aqui, eu não tenho essa coragem, né? Essa coisa de dar a cara a tapa, eu sei que eventualmente vai ter o hater, que vai levar ao sofrimento, mas tem pessoas com diferentes níveis de conseguir se expor a isso. Então, tem gente que vai ver o hater e não vai estar muito aí, tem gente que vai ver o hater e vai ficar muito mal. Então, assim, são indivíduos diferentes, né, com reações diferentes, e que eu penso, assim, que talvez a gente tivesse que ter uma visão também, eventualmente, de encorajar em alguns momentos. Vocês têm essa percepção? Vocês concordam com isso? Acham que a gente tem que saber pesar isso e, de repente, ajudar a quem está disposto ali a usar isso como um processo aí de disposição aí, benéfica, né, que eu diria? Pode falar. Pode falar. Não, existem formas, eu entendi o que você quis dizer e achei interessantíssima a sua colocação, porque existem formas da gente, por exemplo, compartilhar a nossa produção artística, né? Alguém que
que desenha, alguém que escreve uma poesia, ou alguém que quer, né, expor uma dancinha, né, como essa coisa do TikTok. Mas existem configurações, e aí entra a coisa dos pais ajudando essa criança, esse adolescente, a, por exemplo, configurar para inicialmente expor só para amigos, sabe? Escolher se os seus vídeos podem ou não podem ser copiados, porque tem maneiras de você configurar para que isso não possa ser encaminhado para qualquer pessoa, que você tenha que aceitar antes quem são os seus amigos, ou seja, sim, trabalhar é alguma coisa que você quer compartilhar, é uma coisa bacana, é uma coisa que você quer, de alguma maneira, usar desse espaço, dessa identidade digital, para você mostrar quem você é, ótimo. Para quem que você quer mostrar? Com que objetivo você quer mostrar? Como que a gente pode fazer? E os pais, certamente, com a ajuda dos jovens, para como fazer essa configuração, mas tomar essa decisão juntos. Não vamos esquecer, eles são pessoas muito inexperientes, eles são vulneráveis. Esses pais têm que estar ali ao lado para se escolher de que maneira fazer. Alguns pontos que a sua colocação foi muito interessante, mas nós temos que refletir em alguns pontos. Em primeiro lugar, né, a sociedade vai mudando. Com o avanço tecnológico, a gente que não pode negar, as formas de sociabilidade mudaram. E nós temos que estar tomando pé. A mudança foi muito rápida e nós não estamos preparados para essas mudanças rápidas, então nós precisamos tomar pé dessas mudanças, mas temos que tomar cuidado também de não sermos entusiastas da tecnologia pela tecnologia, porque enquanto o ser humano for como é, e não se tornar o grande, para mim, pesadelo dos donos das big techs, que querem fazer o download das suas informações cerebrais para criar uma personalidade imortal na rede social, sei lá, eu acho isso um pesadelo, né? Enquanto nós formos humanos, por exemplo, o encontro virtual não substitui o encontro presencial, né? O uso excessivo de telas faz mal, sim, né? A gente não pode negar que isso hoje em dia está aí, veio aí para ficar, mas existem certos limites que a gente não vai poder mudar enquanto o ser humano ainda continuar o mesmo ser humano que a gente era há 300 mil anos na savana africana. A nossa biologia não mudou, né? Esse é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que conhecer esse novo mundo para que a gente possa ajudar os adolescentes. E, principalmente, o seguinte, os adolescentes conhecem muito mais esses recursos e essa tecnologia do que nós e do que os pais. Mas eles são ainda seres em desenvolvimento. Eles ainda precisam de um amparo, eles precisam de uma estrutura, né? E essa estrutura tem que ser dada pelos adultos. Então, nós temos que entrar nesse mundo para que a gente possa ajudar os adolescentes a usar esse mundo de uma maneira saudável e não de uma maneira prejudicial. Esse é um primeiro ponto. E isso é inegociável, porque os adolescentes vão continuar sempre sendo seres em desenvolvimento que precisam do apoio do adulto para complementar o seu processo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante, que eu acho que você falou, é a questão da diferença de temperamentos, né? Existem adolescentes que são extrovertidos e outros que são introvertidos, né? Então, às vezes, ajudar o adolescente introvertido a encontrar caminhos de sociabilidade diferentes, que podem ser até pelas redes sociais, faz parte do nosso trabalho. Apoiar o adolescente introvertido para que ele consiga gerenciar as situações, porque a gente pode ser introvertido, mas a gente pode não ter as dificuldades que a introversão dá na questão das interações sociais. Então, nós podemos ajudar os adolescentes a lidar com isso. Eu vou dizer para vocês, eu não sei se vocês vão acreditar, mas o meu temperamento é um temperamento mais introvertido. Eu hoje não sou tímido mais, mas eu já fui tímido, né? Eu fiz um trabalho para que eu conseguisse vencer as limitações da minha introversão, mas eu preciso de tempo sozinho para me recuperar, né? Do encontro com as pessoas, né? Isso não tem jeito. Enfim, então essas pessoas, os adolescentes que estão com essa dificuldade de sociabilidade, sim, esses recursos, a gente pode estimular que eles usem bem esses recursos. Mas como o adolescente ele não sabe das consequências e do alcance das ações dele, tem uma dificuldade de prever isso, nós precisamos ajudá-lo também a poder ter essa visão um pouco mais ampla daquilo que eles estão fazendo. Eu tenho visto, vocês falaram de TikTok, eu tenho visto adolescentes com o seguinte conflito: criam um personagem no TikTok, que fazem danças, não sei o quê, fazem um enorme sucesso, e não sabem o que fazer com isso. Porque, na verdade, as pessoas gostam da personagem que foi criada e não da adolescente.
Então, adolescente, isso aumenta de uma forma exponencial o sofrimento da adolescente que faz sucesso no TikTok, porque ela não está preparada para isso e ela não sabe muito bem o que fazer com isso. Já vi alguns casos assim. Os pais precisam orientar, os pais precisam estar juntos, conversar, pensar, orientar, e nós também, profissionais, também temos que estar junto dos adolescentes. E temos que aprender também, coisas que a gente não sabe. Sim. Moreno quer falar, então, vamos lá, diga. Olha, vou ser breve, porque, assim, eu fui do Comitê de Adolescentes da SOPERJ há anos atrás, eu já tenho 42 anos de formato, foi na década lá de, nem sei, 90, e atendo adolescente, atendo de 0 a 17 anos, e pego no consultório, eu tenho consultório na Ilha do Governador, e trabalhei em serviço público, me aposentei. Mas eu continuo atendendo normalmente no consultório. E os casos que eu tenho pego é exatamente isso. E na minha consulta, eu separo um tempo exatamente, mas não é só para o adolescente, é para a pediatria de um modo geral, porque a mãe, com 6 meses, já bota lá a galinha pintadinha para a criança ficar quietinha, para ser examinada, etc, etc. Já começa daí. Atendo adolescente que eu estou falando assim, aí ele vira e fala assim, mas a minha mãe, apontando para a mãe, também fica no coisa não sei quantas horas, né? Aí a mãe fica, não, aquela coisa. Hoje mesmo tem de gêmeas que estão sofrendo bullying na escola, a mãe é uma mãe bem comprometida, foi até a escola, a solução que a escola, que ela até queria ver como podia resolver, ou não, espera até o final do ano, porque vai vir as férias, e aí a gente troca ela de turma, que aí o problema deve melhorar. Foi essa a resposta que deram para a mãe, né? Então, outra coisa que eu queria colocar é o conteúdo do que aquela criança ou aquele adolescente assiste. Eu peguei um caso de uma menina de 14 anos, que a mãe trabalhava, ela tinha deixado em casa, e ela começou a fazer contato pela internet com uma série de pessoas, e a mãe descobriu que ela recebia pessoas de todos os níveis, né, com história, inclusive, de abuso sexual. Quer dizer, os pais também, às vezes, nem têm noção do que o adolescente está assistindo, né? Aquilo que você falou. Ansiedade, depressão, distúrbio do sono, está sim em consultório todos os dias, né? Então, eu entendo que isso é um trabalho conjunto, que tem que entrar, porque senão a carga do pediatra fica muito grande, porque a gente tem que saber de vacina, a gente tem que saber de alimentação, a gente tem que saber, e ainda muitas vezes ter que orientar e ensinar os pais como ser pai e mãe. A coisa está nesse nível. Verdade. Assim, as coisas o pediatra está com uma carga nos ombros. Muito grande. Nossa consulta se torna assim, não tem tempo, né? Não tem tempo. Então, esse trabalho conjunto, ele é muito importante, que tenha a participação dos pais, do profissional de saúde e da escola, de onde essa criança esteja, né? O que se torna uma coisa difícil, porque muitos pais, às vezes, não aceitam ou querem, como você falou, e não querem, ou é mais fácil deixar assim, tem um grupo que não, né? Então, eu só queria acentuar assim, que são essa rotina do pediatra está se tornando muito pesada nesse sentido, porque a gente tem que dar conta de uma série de demandas, né? Eu vou muito a palestras, não, olha, isso é a função do pediatra, isso é a função do pediatra, é vacina, né? Então, por exemplo, vacina não é só função do pediatra, é do ginecologista, para avisar, é do clínico, é do cardiologista, né? Mas a gente é muito cobrado, claro, pela faixa etária que está, né? Mas, assim, eu queria parabenizar pelo evento e pelo encontro, está sendo ótimo, e dizer que eu vi isso, né? Muito no consultório, que eu tenho uma clientela enorme, são 39 anos de consultório aqui na ilha, e isso realmente chega um ponto, só para finalizar, eu estou tendo colegas que estão querendo parar até, assim, que estão se sentindo tão sobrecarregados, né? Eu já estou com 66 anos, aqui na ilha, a faixa etária dos pediatras, nós não temos quem agora queira, com 30 e poucos anos, fazer pediatria, ainda mais atender adolescente, né? Assim, a gente está até com essa dificuldade, tá bom? Muito obrigado aí pela... Obrigada também. Obrigada, Moreno, foi bom. A internet, ela tem maravilhas e tem horrores também. Tudo de ruim também está na internet. Propaganda de comportamentos abusivos, racismo, fundamentalismo religioso e político, todo tipo de preconceito, grupos que estimulam comportamentos doentios, né? Violência. Grupos de violência que estimulam violência, pornografia, né? Por exemplo, uma questão importantíssima. Crianças hoje, um grande número de crianças e adolescentes têm acesso à pornografia desde sempre. Quais são as consequências no desenvolvimento sexual das crianças e adolescentes
que são expostas à pornografia, e pornografia de todos os tipos, desde muito cedo, né? Consequências danosas ao desenvolvimento sexual dessas crianças e adolescentes. Alguns anos atrás, a Sociedade Norte-Americana de Psicologia fez um amplo trabalho sobre a questão da sexualização de meninas, né? Porque a mídia o tempo todo vende para as meninas uma imagem sexualizada, né? A gente sabe que as cantoras pop hoje, né, o modelo das roupas que elas usam são atrizes pornô, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? O tipo de comportamento é esse, né? Então, o que isso transmite na formação de uma criança, de uma menina, né? O que isso, mesmo que essas meninas tenham um discurso avançadíssimo feminino na ponta da língua, o comportamento que elas aprendem a partir desses modelos, do modelo da pornografia, que para elas vira um modelo de como é uma relação amorosa, né? O que elas aprendem é uma outra coisa. Eu perguntei para as residentes lá conversando com as residentes do hospital que eu trabalho, para o Hospital Municipal Jesus, numa determinada ocasião, algum tempo atrás, uns anos atrás, todas elas tinham um discurso afiadíssimo na ponta da língua feminista, todas elas diziam que tinham passado ou estavam em relacionamentos abusivos. Alguma coisa está errada nessa história, né? E essas coisas a gente tem que parar para pensar, né? Porque, ao mesmo tempo que essas tecnologias nos trazem facilidades que nunca houve, maravilhas, nos trazem também problemas muito graves. O que vocês acham? Vamos... Desculpa, pode passar. Não, fala, Gabriela. Não, eu pensei da gente avançar, porque como nós pensamos em algumas questões importantes da gente aproveitar nosso momento hoje, e já fazendo um gancho para o próximo assunto, voltando à informação que o Roberto trouxe, e eu complementei sobre a prevalência, o CDC, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, especificamente sobre tentativas de suicídio na pandemia em adolescentes, tá? Jovens de 12 a 17 anos, os números são deste ano, um aumento de 50% durante a pandemia, das tentativas. Tá? E quando a gente fala de fatores de risco, não podemos esquecer o bullying para o adolescente, porque nós, adultos, podemos ser, até por sermos um pouco, né, somos mais maduros, né, somos mais resilientes em algumas questões, a maioria de nós, pelo menos, o falarem mal de nós não tem o mesmo efeito catastrófico, e o fazerem mal a nós de uma maneira sistemática não tem o mesmo efeito catastrófico que pode ter para um adolescente. Então, o trabalho junto com as escolas, né, que a escola é o espaço de mais interação de criança e adolescente, falhou por uma questão de necessidade, né? Nós ficamos 2 anos em que aquilo não era possível, porque estávamos com medo de morrer, estávamos com medo dos nossos filhos irem para a escola, estávamos com... Enfim, não podia acontecer de fato, mas agora que voltou, a escola está correndo atrás e ela desaprendeu a ser esse espaço de convivência e esse espaço de se trabalhar ferramentas de comunicação, ferramentas de melhor interação social. E aí eu sei que nós estamos muito sobrecarregados, mas a melhor maneira de multiplicar é de trabalhar junto com as escolas. Né? Os pediatras têm que trabalhar junto com as escolas. Verdade. Precisamos, sim, fazer algum programa nesse sentido, né? Bom, mais alguma coisa ou podemos passar para o próximo tópico? Eu acho, Denise, que já que falou tanto em a parte da sexual, de aumento da sexualização das meninas, a gente podia entrar na diversidade dos sexos, né? Sim. Dos gêneros, desculpa. Ótimo, ótimo. Isso aí, Denise. Então, manda ver. Não, eu queria saber como é que vocês comem, porque, assim, agora também virou, são tantas siglas, né? LG, sei lá, mais, até os pediatras, né, pediatras se perdem, né? Como é que vocês têm abordado essas questões de identidade de gênero e de orientação sexual no consultório? Eu, assim, na consulta de rotina do adolescente, eu faço sempre orientação sexual, é muito difícil o adolescente trazer
vamos dizer assim, que ele seja um transgênero. Geralmente ele não faz, você tem que ir buscando. Ele não vem, ele não te procura para isso. Pelo menos no meu dia a dia não é assim, ele não me procura para isso. Mas aí em alguns, você vai falando e eles vão, vamos dizer assim, liberando. Eu tive uma adolescente que eu percebia. Hoje em dia, ela é adulta, ela está até na UERJ, fazendo, ele, né, que agora é ele, é o Paulo. Ele está fazendo agora um tratamento, mas ele custou muito. Quando era adolescente comigo, custou. Agora é adulto jovem, então eu acho que foi mais fácil assumir esse papel. Eu não sei. Qual é a opinião de vocês? Mas vocês têm um momento em que vocês pedem para os pais saírem e conversar sozinhos com adolescentes? Tem. Isso é essencial. Sim, com certeza. Os pais eles não vão falar. Tem sim. Essa semana, há um mês atrás, eu atendi uma menina que veio sozinha, uma adolescente de 15 anos. Ela veio trazer um exame ela veio me pedir um encaminhamento para psicólogo e nutricionista. Aí, notei que ela estava tensa e aí eu perguntei, mas qual o motivo? Né? Porque eu principalmente de convênio, a gente tem que fazer uma indicação. Eu tô com compulsão alimentar. Tô comendo muito. Eu falei, mas assim, aconteceu alguma coisa diferente, né? Alguma situação assim que levou você a ter essa compulsão? Não, tá tudo bem. E aí eu fui devagarzinho. Mas olha só, presta atenção, vamos aproveitar que sua mãe não está aqui e vamos conversar. Eu estou aqui para te ajudar, né? E o que você conversar comigo vai ficar entre a gente, né? É confidencial, você pode se abrir. Ela, com muito jeitinho, falou que era gay, que tinha uma namorada e que a mãe dela não iria aceitar de jeito nenhum aquela situação. E aí, por causa disso, ela estava sofrendo, né? Estava comendo compulsivamente. E aí eu falei, moça, mas, poxa, quem sabe devagarzinho você vai contando, porque a pessoa que mais te ama na sua vida é sua mãe. Não é possível que ela não vá te aceitar. Não, ela não aceita. E nisso eu fiz um encaminhamento para psicóloga, espero que ela consiga trabalhar, né, de alguma maneira essa situação. Se não conseguir, talvez até encaminhar para o psiquiatra, às vezes até para medicação, né? Vamos ver como é que vai. Né? A gente, mais uma vez, eu volto, né, a falar, os adolescentes, eles são seres em desenvolvimento. Então, nós temos que acolher os adolescentes na sua diversidade, porque cada um tem o seu próprio desenvolvimento, vai seguir seu próprio caminho, e temos que ajudar esse caminho, não de uma maneira fechada, mas de uma maneira aberta, em que a gente acolha os processos individuais de desenvolvimento. Sim. Isso pode, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente possa ajudar o adolescente nos termos dele, não nos termos que a gente acha certo. Então, a gente não deixar os nossos preconceitos religiosos, preconceitos, afetar o acolhimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que há preconceitos de todos os lados, né? Hoje em dia, na Europa, a gente está tendo uma preocupação, já está acontecendo uma preocupação muito grande, porque uma coisa é você acolher pessoas com desenvolvimentos que são diferentes da maioria. Outra coisa é você propor, né, de uma maneira rígida e fixa, que a pessoa seja encaminhada para um lado ou para o outro. Né? Então, a gente tem visto, né, duas psicanalistas francesas escreveram um livro falando da preocupação delas, que, de repente, na Europa, na França, houve um boom de meninas, adolescentes, se identificando como transgênero, né? Dizendo que eram meninos em corpos de menino. E o que eles foram ver é que se criou, isso acontece na internet, acontece nas redes sociais, é que se criou uma pressão que não permite que as meninas possam encontrar o seu próprio caminho, que pode até ser esse, né, de se identificar com outro gênero. Né? Pressões do tipo, a menina no início da adolescência, tímida, com dificuldade de se relacionar com os meninos, desconfortável com o seu corpo, se sentindo estranha, e aí chega um grupo e fala, é porque você é trans.
e agora, se você seguir esse caminho, você vai ser aceita, todos nós vamos gostar, etc. e tal. Então, há um grande número dessas meninas, muito provavelmente, essa situação acaba sendo uma situação culturalmente induzida, porque justamente não houve um espaço e a pessoa quer se fechar logo numa identidade, né? Isso é um problema, que a gente não faça esse tipo de indução nem para um lado e nem para o outro. Que a gente tenha essa abertura de acolher a pessoa até no seu período de dúvida. Tolerar a dúvida, é isso que eu pensei. Não estão definidas, porque não podem estar completamente definidas na adolescência. Exatamente. Justamente a identidade está sendo construída. Né? Há outras situações em países nórdicos e na Inglaterra estavam propondo já uma série de procedimentos de mudança de gênero em criança. Né? Isso é um absurdo. E crianças e adolescentes, elas estão nesse processo de desenvolvimento. A gente precisa dar abertura para que a pessoa se encontre. Né? Nós sabíamos, antes desse boom todo, que a maior parte das crianças que tinham problema de identidade de gênero acabavam se reconhecendo no gênero do sexo biológico. Né? E que nos adolescentes era diferente. A maioria dos adolescentes com essa questão de gênero acabava realmente buscando uma mudança. Mas na infância, não. Então, a gente tem que ir com muita calma, apoiando, sem preconceito, o caminho que vai se construir ao longo do tempo. Sim. A internet hoje tem uma pressão muito grande também para que as pessoas assumam identidades de pronto. Inclusive algumas identidades. Aliás, isso é uma coisa generalizada até no campo da psiquiatria. A pessoa que quase que fala para você: olá, tudo bem, eu sou hiperativo, eu sou bipolar, né? Eu sou... É um problema TDAH. isso. É um problema isso, né? É um problema porque por um lado, um atalho que parece um caminho fácil, mas gera uma série de problemas muito sérios para as pessoas. Né? Então, a gente manter essa isenção e essa abertura para ajudar o adolescente nos termos dele, para que ele tenha um desenvolvimento dentro dos caminhos que cabem a ele, é fundamental. É isso que a gente tem que fazer na pediatria, né? Eu acho, né? O acolhimento é fundamental. Um outro caso rápido que eu vou contar de uma paciente minha, que é a minha paciente desde 20 dias de idade. Então, eu venho acompanhando ela esse tempo todo, e ela agora está com 12 anos, com uma situação de transtorno mental já. A mãe tem depressão e a menina também já está com depressão. Ela já faz terapia com psicólogo desde 5 anos, e agora mudaram de psicóloga e ela vem sofrendo, né? Eu não quero ir para aula, eu não quero acordar. Aí ela cortou o cabelo, pintou o cabelo de verde, já estava com marca de automutilação, já com cicatrizes. E aí, numa hora que eu estava conversando com ela, aí ela falou assim, ela se abre muito comigo, porque ela é minha paciente desde pequena, então a gente tem um vínculo, né? Isso é muito bom. E aí ela virou para mim, mas meu nome na escola agora é Alex. Eu falei, Alex, legal. Ela falou assim, mas é a Alex. Eu falei assim, a Alex é um nome indefinido, né? Se for o Alex também tá tudo bem. Você tem tempo de definir, né? É cedo para isso, né? O Alex, a Alex é maravilhoso. Qualquer uma dessas coisas, curta e veja, né? Da agora para frente, o que vai ser melhor, né? É cedo para definir qualquer coisa, né? Então, e ajudar o adolescente a tolerar essa dúvida. Porque quando a gente fala de ansiedade... É normal isso, né? Angústia, parece que agora toda ansiedade, ou toda sensação desconfortável tem que ser tratada. Gente, a gente sofre, faz parte. Ou tem que encontrar uma pronta resposta, né, Gabriela? Uma definição, um diagnóstico. Exatamente. E a gente tolerar, a gente ajudar o adolescente, né, o jovem adolescente, menino de 12 anos, a gente ajudá-los a tolerar que muitas coisas estão sem resposta mesmo, que as respostas podem ser provisórias. Sim. E eu pensei também da gente falar um pouquinho, quando você falou da questão da confidencialidade, nós temos sempre que ter muito cuidado, porque claro, temos que ter o compromisso da confidencialidade com o jovem, mas já deixar de cara, claro, de que a confidencialidade ela tem limite. Sim. E que tem certas coisas que, exatamente por
nós estarmos preocupados e nesse lugar de cuidado, nós não vamos poder não compartilhar, não vamos poder deixar de compartilhar com os pais. Então, algumas coisas, quando se faz o compromisso de confidencialidade com o jovem, é dizer, haverá coisas que eu não vou poder deixar de compartilhar e nós vamos decidir juntos como compartilhar. A gente vai convidar os seus pais e a gente vai conversar juntos? Ou você vai preferir que eu introduza o assunto com seus pais e depois você eu tendo aberto isso com seus pais, você vem participar? Dar esse acolhimento e oferecer essa ajuda, mas nunca, jamais deixar de compartilhar questões que tenham a ver com atos que possam botar a sua própria segurança em risco ou a segurança dos outros em risco. Esse é o limite. E atos ilícitos. Isso é limite, sim, exatamente. Isso... Oi, pode falar. Pode falar? Se você não respeita esse limite, não coloca esse limite, o que você está fazendo é um conluio perverso com o adolescente, que é sempre desastroso, né? Então, o adolescente tem que entender que a confidencialidade é um direito dele, é fundamental para que o trabalho se desenvolva, principalmente na nossa área, mas que há limite. O limite é exatamente esse, situações de risco para o adolescente ou para as pessoas que estão em volta. E aí nós temos aí a obrigação, às vezes os próprios adolescentes eles ficam na dúvida, né? Eu já tive pacientes em que, por exemplo, uma menina que tem uma amiga que diz que vai se matar, né? E pede segredo. E eu falo para ela, você não tem que ter segredo, você tem que dizer para ela, não, você me desculpe, mas você está correndo risco e eu vou ter que falar para os seus pais, vou ter que falar para as pessoas da escola. Esse segredo, eu estaria fazendo mal a você se eu concordasse em manter segredo em relação a isso. E se eles não souberem como se desfazer desse nó, porque eu também vivo esse tipo de situação aqui no consultório, acontece muitas vezes, serem detentores de segredos de terceiros extremamente graves, se você não souber como resolver, conte para sua mãe. Perfeito. Perfeito. Conte para o seu pai, conte para alguém de sua confiança. Perfeito. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta sobre a questão do desfavorecido, dos infratores, dos que vivem em abrigos, em favelas, em situação. A primeira coisa que eu acho que vale a gente falar é o seguinte, se essa pandemia teve consequências graves, né, para as crianças e adolescentes das classes mais altas, ela foi realmente desastrosa para as crianças e adolescentes das classes mais baixas, principalmente na questão da escolarização. As crianças e adolescentes que estudam em escolas públicas foram privadas da escola durante um tempo longuíssimo, sem ter nada, nenhum tipo de atividade pedagógica. E muitas vezes esses adolescentes, eles têm a única refeição decente do seu dia, mas eles só tinham a refeição na escola, e não tiveram isso. Então, isso ampliou de uma maneira exponencial o abismo social. Essas pessoas, esses adolescentes, eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser cuidados, né? Porque a gente, como o ser humano tem uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, a gente nasce antes do tempo, a gente nasce incompleto. Então, a gente precisa do ambiente para a gente completar o nosso processo de desenvolvimento. O que faz com que o ser humano tenha uma capacidade de adaptação absurda, enorme, maravilhosa, mas, por outro lado, nos faz dos animais mais frágeis que existem, porque a gente precisa do ambiente para a gente se desenvolver. E se esse ambiente não dá, principalmente o ambiente humano, ele não dá o suficiente para o desenvolvimento acontecer, o desenvolvimento vai acontecer com falhas, né? Então, a gente precisa realmente estar atento para essa juventude que foi abandonada e desamparada, já era antes, e foi mais ainda no período de pandemia, né? Vale acrescentar, né, a questão do bullying, né? A pessoa que faz bullying também tem que receber um cuidado, porque ela está com problemas também, né? O perpetrador do bullying, ele tem que ser também acolhido, tem que haver uma barreira e um limite para a conduta que não pode ser aceita, a gente tem que fazer alguma coisa para impedir a conduta, mas a pessoa que faz o bullying, ela tem que ser acolhida e tratada, porque aquilo está acontecendo por algum motivo, algum problema que essa pessoa está fazendo isso, né? Tinha alguém querendo falar? Denise, quer complementar mais alguma coisa da sexualidade? Tem uma pergunta interessante. Quanto adolescente confunde afetividade com sexualidade? Sim. Isso é verdade. Ótima pergunta. Hoje, não só adolescentes, mas crianças, né, às vezes, né?
adultos. Doutor Roberto, ficou mudo. Um ponto importante da gente pensar é que a relação sexual é o auge da intimidade que a gente pode ter com uma pessoa, né? Então, ela deveria fazer parte de uma relação mais ampla, afetiva, né? Você desvincular a sexualidade da afetividade é transformar a relação numa relação de uso, uma relação de uso de objeto, em que você é usado e usa outra pessoa para ter satisfação sexual. E isso é um problema. Isso é um problema que, às vezes, não consegue ser recuperado. As pessoas que são criadas dentro disso vão passar, às vezes, o resto da vida sem conseguir unir sexualidade com afetividade. E vão passar o resto da vida em relações de uso, em que elas usam as pessoas para ter prazer sexual e são também usadas, né? Sempre que a pessoa se estabelece uma relação de uso, é também tratada como objeto, é também usada, né? Isso é um problema dos tempos atuais que a gente precisa estar pensando, né? Tem uma outra questão aqui interessante. Quando os pais estimulam o bullying, né? Essa questão é uma questão interessantíssima, porque, de fato, né, há certas adolescentes que são perpetradores de bullying, porque em casa eles veem um ambiente de abuso, de agressão, né? E muitas vezes são estimulados também a ter comportamentos agressivos, comportamentos predatórios em relação às outras pessoas, né? Então, eu sempre tenho a esperança de que a gente consiga trabalhar com o adolescente para que ele consiga encontrar um outro caminho, que ele possa abrir as portas para uma outra possibilidade. Tá bom, ele veio desse meio aqui, esse meio aqui o conduziu até aqui, mas será que não tem a possibilidade de encontrar um outro caminho? Muitas vezes a gente vê com satisfação no adolescente que você planta uma semente de uma coisa diferente do que o adolescente está acostumado na vida dele, e essa semente germina, e o adolescente, a criança também, encontra um outro caminho diferente. E na consulta é uma oportunidade ímpar do adolescente se sentir respeitado na sua plenitude. Independente do tipo de relação que ele constrói ou que foi construída e ele é inserido no ambiente familiar, se ele tiver na experiência da consulta a oportunidade de ser tratado, de ser visto como uma pessoa e respeitosamente ouvido, mesmo que vocês não tenham a resposta, que muitas vezes as questões são tão complexas que aquilo que a gente fala, a gente acolhe e faz o quê com aquilo, né? Mas aquilo muitas vezes faz uma diferença e eles se sentem tão melhor quando eles sabem que para alguém pareceu que fez diferença a sua existência. Para alguém parece que fez diferença o que ele tem a dizer. As suas dúvidas não são entendidas com crítica, são entendidas como dúvidas e como questões que precisam ser vividas com o tempo. E isso faz uma diferença brutal e é um multiplicador de esperança para esse adolescente, né? Ele não se sente invisível, ele não se sente anulado pelo olhar do adulto. Denise, você tinha me perguntado se eu queria acrescentar alguma coisa sobre gênero. Só uma coisa, porque quando você tem consultório, você tem para onde caminhar, mas na rede pública, até a Marta que me ajudou com isso, na UERJ tem um projeto chamado Projeto Aquarela, para os transgêneros e não binários. Isso é interessante, né? Que você tem para onde caminhar. Então, aí ali tem toda a parte do atendimento, também tem a parte que eles recebem os alunos, né? Então, já a informação. Então, é interessante, né? Tem a parte do toque, todo um projeto ali organizado. Só para informar. Legal. Em São Paulo, na USP, já tem um ambulatório de gênero, né? Que pega desde criança, não é isso? Sim. E vai acompanhando essas crianças no desenvolvimento, né? Com o mínimo sofrimento possível, né? Não é isso? Com acolhimento, sempre isso. Sempre acolhimento. Empatia, acolhimento, fidelidade, não preconceito. Sempre uma frase que eu falo muito no consultório, principalmente no ambulatório do posto de saúde, é quando a gente orienta tanta coisa, né? E chega no final, eu falo assim,
Sabe por quê? Porque tudo que eu quero é que você seja feliz, né? Então, né, a gente fica falando, orientando, e aí ele olha para sua cara assim. Mas é isso, né, gente? O trabalho que a gente faz é para isso, né? De alguma maneira, melhorar a vida, né? Gente, uma coisa que eu acho, um ponto que eu acho importante, né, é que a gente tem que entender que nós, pressionados pela realidade do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue trabalhar nesse nível de empatia, né? Porque a gente está lidando também com questões concretas, objetivas, muito complicadas. Então a gente precisa, às vezes, recuar um pouquinho para olhar o cenário de uma maneira mais ampla, né? Eu tenho uma história interessante que aconteceu algum tempo atrás, uns meses atrás. Eu cheguei na enfermaria de adolescentes do hospital que eu trabalho, né, que é o Hospital Municipal Jesus, e duas médicas estavam conversando, porque uma menina, uma adolescente com diabetes tipo 1, tinha se internado novamente porque ela não respeitava a dieta. Comeu tudo errado, né, e aí descompensou, teve que se internar. E as duas médicas, vendo aquela situação, estavam muito aborrecidas, né? Com a menina. Aborrecidas com a menina. E falando, um absurdo, ela não sabe que ela é diabética, nós já explicamos, e olha só, ela foi comer, não sei o quê. E eu que vinha de fora, para mim era mais fácil fazer isso, né? E eu tenho uma relação boa com os meus colegas lá no hospital, né? Então eu cheguei e falei para elas de brincadeira assim, alguém aí já fez dieta? Aí elas olharam para mim com espanto e já começaram a rir, né? Elas falaram assim. Eu perguntei, é fácil fazer dieta? Aí elas pararam e se deram conta, né? Mas eu entendi também por que elas estavam se sentindo dessa maneira, né? Porque a gente fica, meu Deus, ela foi fazer isso de novo, se colocar em risco, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, às vezes, a gente não consegue ter esse recuo suficiente. Foi bom que eu entrei lá e eu não estava tomado por essa emoção de ver a menina, eu estava mais isento e pude falar para elas isso. E elas se deram conta, então, de como deve ser difícil para uma adolescente, né, fazer a dieta que é a dieta que tem que ser feita. Né? Que se para a gente né? Para a gente é difícil a gente fazer dieta. A Marta quer falar. Pode falar, Marta. Gente, boa noite. É sempre um prazer imenso participar desses encontros, especialmente rodas de conversa, onde eu penso que nós não falamos só sobre as questões propostas, e aqui o tema é o adolescente, que nos fascina, e me fascina especialmente, eu sou membro do Departamento de Adolescência, mas eu também acho que é o momento da gente fortalecer os nossos vínculos para continuarmos nesses enfrentamentos que são desafiadores, que nos colocam muitas vezes em um sentimento de frustração durante as nossas consultas. E eu vendo aqui no chat a colega que colocou a questão dos adolescentes que são, vamos dizer, menos favorecidos, entre aspas, essas pessoas que são, para mim, muito especiais, porque elas conseguem sobreviver em um ambiente tão inóspito, talvez, Roberto, cheias de marcas, mas elas conseguem sobreviver, e eu acho que eu não conseguiria sobreviver, por exemplo, num lugar submetida a tanta violência. Né? Já pensei assim também, mas eu acho que às vezes não é assim, não, sabe? E uma das coisas que me perguntaram, como é que você consegue trabalhar num hospital pediátrico, atendendo crianças e adolescentes em situação, às vezes, extremas e tal? Eu falo porque me dá muita esperança. Porque, ao contrário do que possa parecer, você vê a força dessas pessoas para lidar com isso. Exatamente. É exatamente nesse viés do adolescente que eu queria falar e trazer luz, porque eles muitas vezes nos iluminam, eles mantêm a nossa esperança de continuarmos também, vou usar uma expressão de militância, né? Que está bem em sintonia com o momento que estamos vivendo. É muito importante que a gente recupere, e nós, profissionais de saúde, e Moreno, estou fazendo coro às suas colocações, maravilhoso Moreno, com quem a gente aprende muito, e esses pediatras que são emblemáticos, porque são de uma época que a gente olhava no olho e conversava com as famílias,
e a gente tinha tempo para fazer diagnóstico, e no adolescente a gente tem muito a expressão da queixa oculta, é aquele adolescente que vem com dor abdominal, que vem com cefaleia, como expressão das suas dores e do seu sofrimento psíquico, e de perceber-se, por exemplo, com uma orientação sexual não aceita pela sua família, muitas vezes famílias com convicções religiosas contrárias, etc., etc., numa sociedade em que nós nos submetemos a tantos estereótipos, e nós adultos, nós mulheres, fazemos aplicação de botox, isso, aquilo outro, para nos mantermos jovens, entre aspas, e aceitas, o quanto é difícil para esse adolescente viver a sua diversidade. E aí eu acho que essa característica, ela passa por tudo que a gente for conversar, em gênero, violência sobre as suas várias expressões, bullying, etc., distúrbios do sono, tempo de tela, superficialidade das relações. Eu escuto, e acho que vocês também, diariamente, os pacientes reclamando que o doutor não olha nem para a gente. Sim. Numa consulta que é programada para ser rápida, onde a gente se submete a muitas questões administrativas, de planos de saúde, etc., etc., que você não tem tempo, eu fico me perguntando como é que a gente aprofunda essas relações em pouco tempo, porque o tempo é fundamental. A gente vive numa sociedade do fast, né? Fast food, fast medicina, fast tudo. E para a gente organizar isso, a gente precisa de uma slow medicine, de tempo para você explicar que a consulta do adolescente ele tem o direito de ser atendido sozinho, que é um momento em que ele vai ser ouvido e que a gente vai quebrar o sigilo se isso for necessário. Então, é muito interessante conversarmos e descobrirmos que a gente não vai sair daqui com uma receita pronta. E a gente vai ser convidado e instigados a buscar caminhos. E é isso que a gente faz o tempo todo, né? E quando a gente recebe as crianças, os adolescentes, né? A gente está aqui falando de adolescentes, em consulta, a gente não vai conseguir fazer aquela consulta completa. Eu acho que essa é a nossa grande... Né? Temos que dar conta de que a falha vai fazer parte do processo. A gente não vai dar conta de tudo, mas se a gente tiver 2 minutos, 3 minutos para dizer para o adolescente, fazer uma pergunta aberta, do que você quer falar, né? Por que estamos aqui hoje? Né? E aí, me conte um pouco, sabe aquelas perguntas abertas, e esse momento sim de olho no olho, e que pode haver até um silêncio compartilhado. Muitas vezes o adolescente começa a chorar. Muitas vezes o adolescente aproveita esse silêncio de uma maneira respeitosa e percebe que é porque você está, de fato, enxergando ele. Então, não vai dar para se falar de tudo, mas dá para se fazer um rápido silêncio, dá para se olhar no olho, dá para perguntar uma pergunta aberta e dá para dizer, quero te ver de novo. E aí, dependendo da agenda, né, às vezes a gente consegue marcar para antes ou para depois, mas sempre dar para ele essa perspectiva. E voltando, né, a gente está chegando perto do final do nosso encontro, vamos lembrar, 1/4 dos adolescentes está ou ansioso, ou deprimido, ou ambas coisas. E que esses são os principais fatores de risco para a tentativa de suicídio. Então, quando a gente fala com alguém sobre uma perspectiva de futuro e de que a gente se importa, a gente está dando, muitas vezes, um espaço para que ele pense mais, para que ele imagine que tem, assim, um lampejo de esperança ali na frente. E não é pouca coisa. Esse lugar do pediatra, eu sei que muitas vezes a gente se sente muito pressionado, esse lugar do pediatra é um lugar que cada um de nós escolheu, cada um de vocês escolheu, eu sou psiquiatra de crianças, e não foi à toa. É porque a gente acredita. Né? A gente sabe, eles são a esperança. A gente acredita neles, a gente se importa com eles. Ponto que eu acho importante a gente pensar, né? Eu definiria perversão não como um tipo de qualquer prática sexual. Perversão é tratar as outras pessoas como objetos, né? Desumanizar as pessoas.
A gente usa muito essa expressão humanização do hospital, humanização da pediatria, e a gente não se espanta de usar essa expressão. Imagine só, né, se a gente falasse de cachorrização dos cachorros. Né? Seria uma coisa estranhíssima, porque os cachorros são cachorros, né? Humanos são humanos, nós somos seres humanos. Né? Então, mas acontece que a gente às vezes tira do encontro o componente humano. Nós estamos falando aqui de uma coisa só, da importância da gente celebrar o encontro humano. Porque o encontro humano é um encontro de abertura, o encontro humano é um encontro criativo. A gente ter abertura para o encontro é alguma coisa que promove o desenvolvimento de quem se encontra. Né? Então, é a gente resgatar o valor do encontro. E muitas vezes a gente acha que não pode fazer nada, e realmente a gente não tem grande poder para mudar as condições ruins sociais do país, para mudar situações de vida dolorosas e tal. Mas a gente proporcionar um encontro humano de qualidade com os nossos adolescentes, isso abre portas para um desenvolvimento pleno, para que o adolescente encontre seu caminho, para que o adolescente acredite que existe isso, existe acolhimento, existe encontro humano, para ele investir na possibilidade de desenvolver essa capacidade de encontro. Né? Eu, hoje em dia, não tenho mais usado a palavra humanização, porque eu tenho implicado com ela. Né? Eu fico pensando sempre na cachorrização dos cachorros. Isso não faria nenhum sentido. Eu também acho muita graça você falando disso, quando as pessoas falam de neuropsicologia, eu fico assim, mas por quê? Tem a dermatopsicologia, tem a gastropsicologia, né? Assim, a neuropsiquiatria, enfim. Isso é uma provocação mesmo. Alguém eu queria só complementar, assim, um pouquinho de otimismo até. Né? Eu acho assim, quando a gente cria um vínculo com o adolescente, você consegue tanta coisa que te gratifica tanto, sabe, que vale a pena, vale muito a pena, e não desistir e persistir. Eu fui diretor de uma unidade que a gente criou um grupo, a Viviane, na época da Viviane, a Marta sabe disso, obrigado, Marta, pelas palavras, a recíproca é verdadeira. E que a gente criou um grupo chamado AI, Atendimento Integral Adolescente. Essa unidade ficava bem na comunidade, era aqui na Ilha do Governador, enfim. E a gente conseguiu fazer uma equipe multidisciplinar, inclusive consegui um rapaz que era um funcionário que ninguém queria, administrativo, e aí ele foi para lá na unidade, e eu falei, o que você sabe fazer? Ele era o treinador de goleiros do Fluminense, então ele tinha esse vínculo no município, queria botar ele na matrícula. Eu falei, não, você me apresenta um projeto para trabalhar com adolescentes, porque eu estou com uma equipe aqui, olha, foi um sucesso aquilo. A unidade do bancário era uma unidade grande, ele levou material para academia, enfim, né? Eu tinha uma enfermeira que fazia dança do ventre, e aí começou a dar aula de dança do ventre para as meninas, e oficina de bijuteria. Então, aquilo ali virou uma referência, né? E esses adolescentes depois, muitos foram trabalhar com isso, e um dia ela levou as meninas para fazer as compras, que ia ter uma apresentação lá no Saara. Vocês acreditem que as 7 meninas que foram com ela não conheciam, né? Ali, quando a gente desce, onde tem a Presidente Vargas, que tem a prefeitura, né? Elas ficaram encantadas, porque elas nunca saíram do Dendê. O comércio que elas conheciam, imagina no Saara, para elas foi... E aí elas se apresentaram, enfim. Né? A gente teve tantos ganhos, né? Um retorno tão grande, que nos motivou a continuar por um bom tempo. Depois, por questões de mudanças de governo e política, acabaram, né? Entrou a estratégia de saúde da família, enfim. Mas, assim, foi muito gratificante, porque vários adolescentes, inclusive encontrei com uma que ela trabalhava no mercado aqui, e aí ela falou assim para mim, olha, doutor Moreno, eu passei no vestibular para letras da UFRJ, vou estudar. Olha, aí eu quase chorei junto com ela e tudo, e assim vai. Então, eu penso o seguinte, vale muito a pena, né? A gente sabe que quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, porque a gente escolheu, toda época a gente escolheu a profissão por gostar, por amar, por se dedicar, né? Eu acho que o resultado sempre, no fundo, acaba sendo positivo. A gente fala de fatores de risco, viu, Moreno? Uma coisa interessante, a gente fala de fatores de risco para problemas de saúde mental, né, e criminalidade na infância e na adolescência, e a gente também sabe de fatores de proteção. Eu vou lembrar de 2 fatores de proteção para crianças e adolescentes em situações adversas. Um deles é ter pelo menos uma pessoa que acolha. Né? Isso é um fator de proteção poderosíssimo. E o segundo é participar de grupos sociais que se unem para um fim criativo, para um fim construtivo. Pode ser qualquer coisa,
pode ser grupo religioso, pode ser grupo de arte, pode ser grupo de esporte, né? Isso é um fator também de proteção poderosíssimo. Você está dando aí os exemplos, né, do que a gente sabe, né, pelos estudos epidemiológicos que são feitos. Com certeza. Eu lembro, você estava falando do futebol, eu me lembrei de uma iniciativa que tinha aqui no Vidigal, que eu não sei se ainda existe, que se chamava Dançando para Não Dançar. Boa! É um nome fantástico. Muito legal, né? Enfim, Denise Garcia vai fazer as últimas considerações. Como é que a gente faz o encerramento? Não, eu só quero agradecer, falar assim que foi tão bom, tão gratificante esse bate-papo. Acho que todo mundo que teve a sorte de participar, acho que saiu mais esperançoso, né? Que vale a pena investir no trabalho, vale a pena acolher o adolescente, vale a pena, não, de alguma maneira, não se preocupar com o tempo, né? Gastar o tempo necessário com cada adolescente dentro do possível, né? Porque eles são o futuro do Brasil, o futuro do nosso país, e a gente precisa investir neles, precisa investir muito, né? De todas as maneiras possíveis, estimular de todas as maneiras possíveis para que esse adolescente consiga chegar na idade adulta, né? Com um objetivo, como é que dizer, coisas boas, né? De que a vida vale a pena. De que a vida vale a pena, que ele seja produtivo, que ele seja feliz, né? De uma maneira geral, né? Saudável e feliz. É o que eu sempre digo para eles. Tudo que eu quero, meu trabalho, é para que a gente consiga projetar você um adulto saudável e feliz e um idoso saudável e feliz, né? Então, a gente precisa investir nisso sempre, em todos os momentos que forem possíveis, né? Todo dia e toda consulta, né? Em cima disso. Denise, quer falar alguma coisa? Eu gostei muito do encontro, foi muito assim, foi muito gostoso, foi muito esclarecedor, enriquecedor, e dizer que a minha esperança continua. Eu tenho bastante tempo de formada, né? Trabalho muito tempo em pediatria, eu não posso nem contar tanto tempo. Mas só de formado já tenho, fazer 47. Então, eu acho que em pediatria eu tenho uns 45. E com adolescente eu já tenho muito. E também, como o Moreno falou, eu montei um serviço, eu trabalhava em Duque de Caxias, na época, né, com adolescentes bem carentes. Montei lá um serviço de atendimento adolescente, que não tinha. E também, por motivos políticos, depois foi fechado, infelizmente. Mas adorei o encontro, sabe? Sempre a gente está aprendendo um com o outro, trocando ideias. Muito bom. Adorei. Também. Tenho gostado também. Quero agradecer a todos também pela participação, agradecer a oportunidade. Vamos continuar trabalhando juntos. Acho que saúde mental e adolescência, a gente tem que estar sempre muito juntos. E lembrar, aqueles que não puderem participar hoje, e aí o Diego vai me corrigir, mas eu tenho quase certeza que a nossa conversa vai ficar disponível na íntegra para os associados da SOPERJ poderem assistir em outro momento. Sim. Roberto. Minhas amigas e meu amigo Moreno, porque nós somos os únicos representantes aqui do sexo fraco, né? Não, tem Michel, estou vendo aqui, calma lá. É verdade. Antônio, tem alguns aí, tem uns homens aí. Vamos aqui falar entre nós que o homem só é mais forte que a mulher na força física, no resto tudo a gente tem que reconhecer. É verdade. Não é à toa que elas estão dominando em todos os setores. Que bom, né? Que bom. Que bom. Também acho ótimo. Mas então, minhas amigas e meu amigo, olha, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente conversando sobre questões tão relevantes. E nós aqui nos encontrando, nós estamos fazendo aquilo que eu tinha falado antes, nós estamos fazendo uma celebração, mesmo que seja de maneira virtual, do encontro humano que está acontecendo aqui entre a gente e do encontro humano que a gente tem com os nossos pacientes adolescentes, que é um encontro poderoso, é um encontro criativo, é um encontro que abre possibilidades de mudança, que abre possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. E eu acredito nisso, que mesmo nos meios mais adversos,
Eu estava refletindo exatamente sobre isso que a Marta estava falando. A gente, às vezes, vê a trajetória, né, das mães das crianças, né, no hospital público em que eu trabalho, o esforço que elas fazem e tal. Eu penso assim, meu Deus, se estivesse nessa situação, eu não teria essa força. Mas sei lá, né, o ser humano é muito forte, né, e o ser humano ao mesmo tempo nós somos muito frágeis, mas nós somos muito fortes também no encontro humano, né, no encontro amoroso, no encontro acolhedor. Nós encontramos forças a partir disso, numa sociedade que sim, né, que cada vez mais nos pressiona para a desumanização, né? Então a gente precisa encontrar novamente, a gente precisa se encontrar novamente nessa possibilidade de celebrar o encontro humano com os nossos adolescentes e entre nós. E nosso encontro foi isso, foi uma celebração dos encontros humanos. Muito obrigado, gente. Só tenho que agradecer, gente. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agora vamos nos preparar. Ano que vem, em agosto, nós vamos ter o 16º Congresso de Adolescência e vai ser no Rio de Janeiro. Ótimo. E a saúde mental vai estar absolutamente envolvida. Com todo prazer. Tá bom, gente? Agradecer a todos que chegaram aqui, né, que assistiram a palestra, nosso bate-papo até o final. Agradecer ao Diego pela organização. Como sempre, né, Diego? Diego maravilhoso, nosso companheiro de todos. Diego nas carrapetas. Nós estamos, viu, Denise? A gente está também, eu, Gabriela, a Adriana também, a gente está lá no GT de Saúde Mental brasileira, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente está levando aí para um alcance maior. Eu tenho conversado com a Alda, né, que é presidente do departamento, né, de adolescência, né? A gente tem conversado de fazer uma série de projetos aí em comum, então a gente está crescendo aí nesse sentido, estamos todos juntos nisso, né? Com certeza. Queridos, a gente, minimamente, acho que a gente já saiu com um projeto de levarmos o tema de bullying para as escolas, né? Que como a gente poderia fazer isso? Eu acho que eu estava pensando... Vamos falar com saúde escolar. Exato. Olha só, unindo saberes e capacitando as escolas a abordarem esse tema, que é um tema que eu percebo que ele é tratado só de uma forma punitiva pelas escolas. Vocês deram exemplo, chama o fulaninho, beltraninho, vamos conversar, etc. Isso não resolve. E como a gente acredita que só a educação muda as pessoas e a nós mesmos, eu acho que seria um excelente lugar e um excelente projeto de união de departamentos, né? Maravilha. Eu me comprometo a levar isso adiante, com certeza. Não é? Eu complementaria, eles lidam de forma punitiva ou de forma ingênua ou uma combinação das duas coisas. Faz de conta, né? Faz de conta que Doutora Marta, ficou mudo. Ai, desculpa. Prazer imenso a gente estar aqui juntos. Foi muito bom, gente. Vamos encerrar, né? Já. Muito bom, foi ótimo. Toda valeu hora. muito. Obrigado. Muito obrigada mesmo, gente, por tudo, tá bom? Bom demais. Tchau, tchau.